Olá pessoal, muito prazer. Se você caiu por aqui de paraquedas, seja muito bem-vindo. Eu me chamo Renato, sou autor aqui do canal Guardiões da Luz, que é um canal sobre espiritualidade, autoconhecimento e também entretenimento. Esse é um podcast especial em homenagem a Divaldo Franco, que nos deixou essa semana. Se você gosta dessa temática, fica aí que vai gostar dessa história que é muito emocionante e conta os encontros dele com Chico Xavier. E já deixa um like que você me ajuda demais a crescer e continuar por aqui. Essas histórias foram baseadas em fatos reais documentados, como em entrevistas de Divaldo Franco em o livro As Vidas de Chico Xavier, de Marcel Souto Maior, e registros em eventos espíritas. O encontro de dois gigantes, Chico Xavier e Divaldo Franco, uma história real de humildade e amor ao próximo. No universo da espiritualidade brasileira, poucos nomes brilham com tanta intensidade quanto os de Chico Xavier e Divaldo Franco. Dois médiuns, dois missionários, dois homens que dedicaram suas vidas ao serviço do amor, da caridade e da luz. Mas o que acontece quando duas almas dessa magnitude se encontram pela primeira vez? O que se passa entre dois corações que vivem apenas para servir ao Cristo? Essa é a história verdadeira e profundamente tocante de um encontro silencioso, mas que ecoa até hoje nos corações de quem acredita na bondade. Era o fim da década de 1940. Divaldo Franco, ainda muito jovem, já começava a dar os primeiros passos em sua missão mediúnica. Sua mediunidade era abundante, mas ele ainda era inexperiente, sensível às críticas e, por vezes, assombrado por dúvidas. Tinha ouvido falar de Chico Xavier, o médium mineiro que já psicografava obras extraordinárias como Parnaso de Além-Túmulo e Há 2000 anos. Para Divaldo, Chico era um exemplo a ser seguido, um farol espiritual. Movido por admiração e também pela necessidade de compreensão mais profunda de sua própria missão, Divaldo decide viajar até Pedro Leopoldo, cidade natal de Chico. Não era uma viagem simples. Enfrentou estradas precárias e um calor abafado, mas seu coração batia acelerado pela oportunidade de conhecer o médium que já era para ele um espelho de humildade. Ao chegar à modesta casa de Chico Xavier, Divaldo foi recebido com simplicidade como qualquer visitante. O ambiente era pequeno, mas havia uma paz indescritível no ar. Nenhum luxo, nenhuma formalidade, apenas o silêncio e o aroma discreto de café passado na hora. Chico apareceu sorridente, com a sua voz mansa e os olhos sempre úmidos, como quem acabara de conversar com o mundo espiritual. Ele se aproximou de Divaldo e o abraçou com ternura. Não disse muita coisa de início. Os dois se olharam longamente e, naquele olhar, uma mensagem silenciosa foi transmitida. Estamos juntos, irmão, na mesma seara. Em uma das entrevistas emocionantes concedidas por Divaldo, anos depois, ele disse: quando estive com Chico pela primeira vez, ele segurou minhas mãos e disse algo que eu nunca me esqueci. Meu irmão, não somos nada, apenas instrumentos da misericórdia de Deus. Que a vaidade nunca nos afaste de Jesus. Essas palavras foram como uma chave para Divaldo. Ele, que vinha enfrentando calúnias, perseguições e dúvidas sobre sua mediunidade,
encontrou naquele momento a confirmação silenciosa de que estava no caminho certo. Mas o mais impressionante, segundo Divaldo, foi a humildade de Chico. Mesmo sendo o médium mais respeitado da época, Chico não se colocava como superior em momento algum. Ele ouvia com atenção, sorria com os olhos e mesmo com as dores físicas, pois já sofria há anos com problemas nos olhos e nos pulmões, nunca se queixava. Em outro episódio, já nos anos 70, Chico e Divaldo foram convidados para o Congresso Espírita Internacional. Os dois estavam no mesmo evento, em Uberaba, mas Chico, como sempre, evitava holofotes. Divaldo, que já havia se tornado um orador de renome, discursou para uma multidão. Chico, por sua vez, permaneceu mais reservado, atendendo centenas de pessoas em privado, ouvindo dores, psicografando cartas, orando com as mães desesperadas. Divaldo conta que certa noite, quando saía discretamente do centro em Uberaba, recebeu um bilhete pelas mãos de um colaborador. Era uma mensagem de Chico. Meu irmão, Emmanuel pede que sigamos servindo, sem jamais esperar aplausos, que sua palavra continue iluminando almas. Esses bilhetes escritos com delicadeza, entregues de maneira anônima, eram uma marca de Chico. Ele incentivava sem querer aparecer. Ajudava sem exigir reconhecimento. Era a humildade em forma de gesto. Em outra ocasião comovente, nos bastidores de um congresso em São Paulo, uma mulher aproximou-se de Chico desesperada. Estava em luto, pois perdera o filho em um acidente. Ao lado dela, Divaldo. Os dois médiums juntos abraçaram a mulher. Chico psicografou ali mesmo uma carta ditada pelo espírito do jovem desencarnado. E Divaldo, com sua sensibilidade, acalmou a mãe com palavras de conforto. Foi um momento histórico. Dois gigantes espirituais, unidos em compaixão, trabalhando lado a lado, não por vaidade, mas por amor. Não havia rivalidade, havia fraternidade. Chico nunca considerou Divaldo um concorrente, e Divaldo nunca se colocou como sucessor de ninguém. Em uma palestra, no final dos anos 90, Divaldo foi questionado sobre o que mais marcou a sua convivência com Chico Xavier. Ele, com a voz embargada, respondeu: a humildade dele. Era um homem que ouvia mais do que falava, que chorava com as dores alheias e que, mesmo sendo um missionário de luz, jamais deixou de ser simples como uma criança. Com Chico, aprendi que o verdadeiro espírito cristão é o do silêncio, da renúncia e da fé. Chico Xavier desencarnou em 30 de junho de 2002, e naquele dia Divaldo chorou como um irmão que perde outro. Em sua homenagem, Divaldo disse: Chico não morreu, ele apenas foi recolhido pelo Pai, como uma flor colhida no auge do perfume. Sua missão continua, agora do outro lado da vida. Hoje, tantos anos depois, esse encontro entre Chico Xavier e Divaldo Franco permanece como um símbolo de união espiritual verdadeira. Eles nos ensinaram que a caridade não precisa de microfones, que a luz não grita, ela apenas ilumina. Dois homens, dois espíritos completamente comprometidos e um só propósito: servir ao Cristo com amor, humildade e uma fé inabalável.
Se você chegou até aqui, eu te agradeço demais. E se não deixou o like ainda, deixa que você me ajuda demais a continuar por aqui.